Gente, estamos aqui na praia de Iracema, essa coisa linda, em Fortaleza, no Ceará, no 29º Cine Ceará. Nós estamos numa edição comemorativa, porque esse ano passado nós vimos a primavera do cinema paraibano no Festival de Aruanda. Nós estamos vivendo uma primavera do cinema cearense este ano. Nós temos do filme de abertura do Karim Ainu, que é o nosso representante no Oscar em 2020, A Vida Invisível, do romance A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, de Marta Batalha. Nós temos o multipremiado em Gramado Pacarrete, do Alain de Botton, e que vai ter a presença dele aqui com Marcélia Cartacho, nossa incrível, sempre eterna. Vamos lembrar de A Hora da Estrela, Macabeia, de Clarice Lispector, e nós estamos aqui para falar sobre o resumo da noite de ontem. Vocês puderam ver pelas lives que foi uma noite muito emocionada, uma noite muito emocionante, porque além do Karim ter sido homenageado, a Fernanda Montenegro apresentou e entregou o prêmio. É uma emoção sem palavras. E tivemos a presença de políticos na plateia, seja do governador do Ceará e do secretário de Cultura, que anunciaram algo raro hoje em dia no Brasil. Eles vão dobrar os investimentos em cultura e audiovisual, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos nos mudar para cá, porque não é por mal, a gente hoje em dia tem uma capital muito definida da arte e da cultura, que é o Nordeste. E nós temos que priorizar e saber valorizar isso para também usar o exemplo e o modelo para o Brasil inteiro, sem querer excluir nenhum dos nossos grandes estados e da nossa grande cultura que esse país tem representado. E ontem estava muito bem representada. O filme A Vida Invisível passou hors concours, ele não está concorrendo a prêmios aqui no Cine Ceará. Ao mesmo tempo, ele teve a homenagem da carreira ao Karim, e eu acho que o filme é uma homenagem. Assistindo ao filme, não se preocupe, eu não vou falar spoiler, eu não vou contar nada sobre o filme. Quem sabe a história, sabe que é a história de duas irmãs, ponto, que vão ser separadas e durante o filme elas vão tentar se reunir de novo. E nós temos, com essa mise-en-scène, a possibilidade de falar várias das questões que o Brasil representa e também o que mais me surpreende no filme. Até um terço do filme eu estava vendo uma incrível dramaturgia clássica, mas da metade para o final o filme cresce de uma tal maneira, não que ele não estivesse utilizando muito bem essa mise-en-scène da narrativa clássica, da dramaturgia classicona mesmo, mas isso eleva para outro patamar a partir do momento em que mal eu esperava, né? Nós todos estamos tão impactados, ainda atinados com o que Bacurau está fazendo com o nosso cinema, e graças a Deus está, e também pelo fato de que Bacurau fala sobre a colonização estrangeira no Brasil, né? E a gente está tentando rechaçar e voltar a ter a nossa identidade pátria sem precisar de questões de estrangeirismos, né? E Bacurau ele faz uma coisa catártica que eu acho que todos nós nos conectamos muito. Para além do filme ser bom, para além das pessoas aprovarem o filme como linguagem de cinema, o filme ele gera uma catarse, porque ele dá a possibilidade, pela primeira vez em algum tempo no cinema, de revide. Nós conseguimos, no meio das violências e da opressão que a gente anda vivendo, a gente teve a possibilidade de revidar. E eu acho que por causa disso o filme está falando tão ativamente conosco. E por causa disso houve tantas reações calorosas de por que Bacurau não foi o escolhido para o Oscar, e sim A Vida Invisível. Temos inúmeras falas, inúmeras coisas importantíssimas a se levar em consideração. A produção do Rodrigo Teixeira, que está grande no mundo, que está grande nos Estados Unidos. A gente não pode levar isso como pouca coisa. Ele está na produção de filmes agora em Veneza como Ad Astra. Ele está na produção do filme que ganhou o prêmio FIPRESS em Cannes, Lighthouse, com William Dafoe, Robert Pattinson, que foi um dos filmes mais elogiados de Cannes. Ele está com coproduções com o Scorsese, o grande Scorsese. Ele tem um contrato de 5 produções ao todo. Algumas já foram lançadas, como Os Ciganos da Ciambra, né, que foi do ano passado. Outros vão ser lançados. Mas uma coisa é fato, Rodrigo Teixeira, a distribuição pela Amazon, A Vida Invisível vai ser visto nos Estados Unidos pela Amazon, o que aumenta as chances dos americanos verem e aumenta a chance deles votarem num filme visto, claro, adorado, podendo ser visto.
Uma das nossas maiores dificuldades, mesmo no Brasil ou fora daqui, é a exibição. A distribuição e a exibição é um ponto crucial que A Vida Invisível sai na frente. Tem Fernanda Montenegro no filme, que tem uma linguagem já reconhecida nos Estados Unidos. Tem Central do Brasil, pelo qual ela foi indicada. E o filme faz várias referências à Central do Brasil. Seja a remissão às cartas, que eu não li o livro, tá, de Marta Batalha, eu quero ler, estou com ele aqui. Comprei ele no Kindle para poder lê-lo. Tem ele no Kindle, gente, leiam. Vou lê-lo, muito interessado, mas eu já soube por quem leu, por minha esposa, Samantha Brasil, que leu o livro, que as cartas não são tão um foco tão principal no livro, mas elas vão ser um ponto principal muito forte no filme, e elas vão ser muito bem utilizadas, tanto no passado quanto no presente, e elas vão trazer uma metalinguagem com o Central do Brasil, porque o personagem da Fernanda está inevitavelmente ligado às cartas, né? Vão ter também alguns cenários ou momentos do filme que vão aludir à Central do Brasil. Acho que o Karim soube aproveitar isso muito bem. E para além disso, o Karim aproveita não só referências à Central, como a carreira dele. Você vai ver uma narrativa muito das luzes. Isso me faz lembrar muito... Obrigado, Pedrinho. Pedro, eu tô sentindo falta de tu, meu... Desculpa, gente, tô reagindo aos comentários ao vivo. Mas Pedro é daqui, mas ele tá fora daqui, só volta no último dia do festival, mas a gente vai se ver. Tô com saudade de tu. E aí, o que acontece? Voltando ao filme, voltando ao livro, as referências, né? Eu ia citar um outro livro do Jairo Ferreira, já saudoso Jairo, grande crítico, cineasta do cinema marginal brasileiro. E ele, no início do livro, ele fala algumas frases do tipo: o cinema da luz, a música da luz, a música de cinema, o som do silêncio, o barulho ensurdecedor do silêncio. Essas frases do Jairo, elas são muito bem-vindas no filme, porque A Vida Invisível, né, de Eurídice Gusmão, o nome do livro, e o filme agora é só A Vida Invisível, não fala só da Eurídice, fala de muitas vidas invisíveis, de várias mulheres que são invisibilizadas pela história na década de 50, mas alguns temas são atuais até hoje, são invisibilizadas pelo patriarcado, pelo machismo, por uma colonização desses corpos femininos, mas ao mesmo tempo de várias outras colonizações, a colonização do capital, a mulher não podia lidar com o próprio capital naquela época, não tinha um CPF no Brasil, né, próprio, ela dependia do CPF do marido. Ao mesmo tempo, vai se falar sobre outras colonizações da propriedade, como a mulher podia ter propriedade ou não naquele momento, propriedade imobiliária, posse das coisas, o direito mesmo de família, né? O direito de família em termos de falar sobre quem tem o direito dos filhos. Se ela for viajar, ela precisa da autorização do marido ainda. E se não tem um pai, não tem um marido naquele momento, não tem alguém para dar essa autorização, ela não pode viajar com a criança? Várias questões de direito, jurídicas desse retrocesso da época vão ser tocadas. Mas eu acho que volta a frase do Jairo eternamente, porque não está falando só de direitos, não está falando só sobre construção narrativa de personagem de época, está falando sobre linguagem de cinema. E a frase do Jairo, a música da luz, me vem muito no filme de Karim. Toda aquela iluminação de Madame Satã, que vocês vão se lembrar, um grande filme de Karim que ajuda a direção do Karim a ficar famosa no Brasil, é muito calcada na iluminação na fotografia, né? Aquele momento de luz volta a esse filme, muito para narrar a história, para contar a história através das luzes, das sensações que você tem das personagens, das emoções, através de vermelhos, verdes, azuis, em momentos muito importantes da trama, que são contados através da luz. E essa narrativa que contorna os corpos também tem um contorno da música. E voltamos à frase do Jairo, a música da luz, a música de cinema, a luz de cinema. A música é importantíssima porque a personagem toca piano e ela tem esse sonho de querer se tornar pianista profissional, que vai ser interrompido de certa forma, vários obstáculos vão acontecer, eu não vou falar nada sobre o filme, mas por causa da época, porque o pai, o marido, várias coisas de homens na vida vão interceder. Mas o piano é muito diegético, né? Ele está dentro do filme conforme ela toca o piano, numa interpretação excelente, que vai fazer com que as músicas sejam um personagem do filme junto com a luz. E essas sensações das personagens vêm muito de remissões a outros filmes do Karim. Também vou citar aqui O Céu de Sueli, para acrescentar mais um elemento, a água.
A água está muito presente no filme. O filme tem água cercando toda a história, seja por causa de um onipresente corcovado que sempre vai calcar, vai ter uma âncora na moldura do filme e está distante, mas próximo ao mesmo tempo, está de braços abertos, mas ao mesmo tempo é opressor ali em cima, não pela representação de Cristo, mas pela representação de que o Rio de Janeiro é um lugar difícil de se viver, e existe uma colonização também carioca, de que você, ao mesmo tempo que tem um território que se diz aberto a todos, tem certos preceitos sociais de vivência que são aprisionadores também, de classe, de regionais também, de territórios no Rio, e essas questões vão ser muito surpreendentemente faladas no filme. E aí, quando eu comecei a live falando que há muito de similar em termos de se falar sobre colonialismo com Bacurau, A Vida Invisível está falando muito com Bacurau, ele é muito decolonialista, mas não um colonialismo de estrangeirismos, apesar de haver a família de Eurídice é portuguesa, então está se falando sobre a colonização portuguesa de certa forma, mas vai para além disso. Começa com os portugueses, fala da colonização dos corpos das mulheres por esses homens opressores e depois vai falar de outras várias colonizações, inclusive do feminismo interseccional, porque existe uma personagem muito poderosa, muito forte, que é a Filomena. Ela está incrível, interpretada pela atriz, a Bárbara, que está impressionante no filme. Ela é uma presença que a partir da metade ela vai dominar a cena. Ela está muito ligada à personagem da irmã da Eurídice, a Guida, e ela vai falar sobre outros colonialismos e decolonialismos, né, para a gente tentar decolonizar esse Brasil. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores trunfos do filme, porque não é à toa um diretor cearense. Aí voltamos ao fato de estarmos no 29º Cine Ceará, homenageando a carreira do Karim, decolonizando esses Brasis. É um diretor cearense de sucesso, renomado, homenageado aqui no festival, fazendo um filme carioca, né, dentro do Rio de Janeiro, mas um filme extremamente cearense no Rio de Janeiro, sobre imigrantes, sobre várias migrações de direitos, migrações dos corpos, migrações do português, migração das mulheres. Opa, tá caindo aqui o microfone, defeitos técnicos, mas é isso que traz à tona o filme, tanta importância, e que da metade para o fim eu sorri por dentro e disse: eu entendi porque ele foi indicado e porque ele é tão merecedor dessa indicação. É incrível a força dele. E essa presença aqui, não à toa, do mar, da praia, vocês podem ver essa praia incrível aqui, a praia de Iracema, presente também no filme, as praias, né, do Rio de Janeiro, por causa das tomadas panorâmicas do Corcovado e daquele mar onipresente no horizonte, e várias outras formas de mar, os peixes presentes sempre na mesa, não só porque eles são portugueses, mas os peixes estão sempre presentes. Uma cena muito crucial de cisão dos pais com aquelas filhas se dá quando o pai está limpando um peixe e tirando as tripas do peixe, e limpando a pele, as escamas violentamente, e aí ele pega na filha com aquele cheiro do peixe, com a mão do peixe, e aquele cheiro vai permanecer no filme, quase como se fosse uma outra coisa que teria que se limpar, que se decolonizar. E por isso eu acho que, de certa forma, essa praia, esse mar, e mesmo aqui no Ceará, falar de um filme que se passa no Rio de Janeiro vai falar de decolonialismo. E eu acho que é justamente por isso que, da metade para o fim, o filme me surpreende de uma maneira cósmica, que me trouxe uma placidez, uma plenitude de saber que o nosso cinema está incrível. Incrível, gente. Viva o nosso cinema, viva o cinema cearense, na primavera cearense que nós estamos vivendo, com inúmeros filmes, vários que estrearam no início do ano. Procurem Inferninho, que é um filme tão incrível, do Pedro Diógenes com Guto Parente. É o último filme que foi lançado, né, do Coletivo Alumbramento, encerrou o Coletivo Alumbramento. Vai ter lançamento do livro esse ano sobre o Coletivo Alumbramento, escrito pelo Marcelo Iqueda. Então vamos prestigiar, porque é uma história de cinema cearense e que está no clímax, numa primavera que nunca houve tantos longas-metragens, não só realizados, em pré-produção, em pós-produção, lançados no circuito comercial desde o início do ano. Vejam, o Inferninho já está no NetNow e vão ser lançados ainda mais. O Vida Invisível chega aos cinemas em 31 de outubro, mas chega antes aqui no Nordeste, no dia 19 de setembro. Acompanhem, o filme é uma preciosidade,
uma beleza sem tamanho, de uma sensibilidade do Carim gigantesca. Então vejam, assistam e deem seu feedback. Vão ter outras lives, vai ter live na praia, vai ter live com vista, vai ter live com natureza, com esse Brasil maravilhoso que, lembremos, é direito constitucional o fomento à cultura. Direito constitucional, o fomento à cultura. Direito constitucional, o fomento à cultura. Culturas e artes são a riqueza do país. Como Fernanda Montenegro disse ontem ao entregar o prêmio ao Carim, esse é o Brasil que vai dar certo. É o Brasil das artes. São as artes que salvam o Brasil. São as artes que ligam o povo brasileiro. Obrigado, gente, por estar ligada à nossa grande vida brasileira. Amo vocês.